Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Anderson, eu sou revisor de textos há mais de 10 anos. Sou mestre na área de linguística pela Universidade de Brasília, numa área relacionada ao universo textual. Sou especialista em revisão de textos pelo Centro Universitário de Brasília, graduado em letras também pela Universidade de Brasília e revisei nos últimos anos mais de 100 mil laudas relativas a gêneros textuais diversos, mas principalmente gêneros acadêmicos e obras literárias. Eu reviso livros. Muito comum que os meus clientes me enviem livros. Eu também tenho um contrato com uma editora que às vezes me manda livros para revisão. No caso da revisão de livro, para publicação, a revisão ela pode ser feita, pessoal, em qualquer etapa da escrita. Então, se você tiver com dificuldade em relação à redação do texto, você pode pedir que o revisor verifique o texto, dê um feedback para você durante o processo, mas nesse caso você tem consciência de que você ainda vai trabalhar nesse processo, né? E você pode até solicitar uma consultoria textual, que é uma outra coisa, né? Não confundir revisão com consultoria, porque são coisas diferentes. Na revisão você vai mandar o texto para revisão, o revisor vai revisar e vai te entregar revisado. Você não vai ficar ali fazendo um milhão de perguntas para o revisor sobre as questões do texto, sobre dúvidas, tirando dúvidas, esse tipo de coisa. Mas você pode acordar isso com o revisor, você pode acordar isso comigo, um serviço de consultoria associado a um serviço de revisão de texto, por exemplo. Para o caso de livros, para o caso de publicação, a revisão para publicação, essa esperada e dita revisão final, ela depende também de você, autor, da preparação do material. Então, se você espera uma revisão para publicação, o revisor espera que você tenha redigido um bom material, que o texto tenha sido editado e que ele tenha passado pelas devidas e necessárias etapas de redação. Então, você não vai enviar um texto para publicação que não esteja pronto. Então, você precisa, como autor, ter essa consciência de que o texto precisa estar pronto para depois ser enviado para essa revisão final, para essa revisão para publicação. Por quê? Porque o texto é um processo de construção e você precisa passar pelas devidas etapas de edição. Não é simplesmente um processo que você escreve e acabou. Isso não é dito comumente na escola, a gente não tem essas práticas no Brasil. Então eu estou dizendo isso aqui para que você não perca depois o seu tempo, ou até o seu dinheiro, mandando um texto para um revisor que você simplesmente jogou as ideias ali no papel e vai mandar para ele e achar que ele vai salvar o seu texto. Isso não vai acontecer. Então, você precisa escrever, você precisa trabalhar nesse texto, ler novamente, se afastar do texto. Você até pode solicitar que o revisor o ajude nesse processo, mas é um processo demorado, porque esse vai e vem do texto exige um tempo. Por exemplo, eu trabalhei processo de revisão de um livro em que o livro não estava pronto, o livro tinha muitos problemas e eu tive que apontar todos os problemas gramaticais e até de conteúdo do próprio livro, de incoerências argumentativas para o autor, e esse processo teve duração de 9 meses, né? E mesmo assim, depois desse processo, ainda foi necessário porque eu trabalhei na edição do material, que o autor, eu sugeri a ele que enviasse o material para um outro revisor. Por que que eu fiz isso? Porque eu já estava 9 meses atuando, trabalhando com o livro nesse processo de edição e seria necessário uma visão de fora, porque o nosso olhar também vicia, né? E isso para esses casos dessa revisão mais, né, que tem esse fundamento mais de consultoria, né, de edição do texto. Agora, para revisão, para publicação, o seu texto tem que estar pronto, você precisa trabalhar o seu texto antes de enviá-lo para um revisor. E mesmo assim, é comum quem, talvez você não conheça, mas o processo de publicação de livros, né, uma obra, ela tem pode ter mais de 10 edições, né? Porque o conteúdo da obra pode mudar com o tempo, pode ser que o autor deseje alguma alteração na obra e juntamente a essa alteração, pode ser que haja necessidade até de uma outra revisão. Por exemplo, para o caso do novo acordo ortográfico, várias obras tiveram de ser editadas novamente. Então houve uma nova edição, um novo processo de revisão e isso é extremamente
natural. É claro que para essa revisão final você espera que o texto, e todos esperam, ele não tenha problemas grosseiros, que ele não tenha problemas ortográficos, por exemplo, né? Mas todo texto é possível de ser ainda alterado, mesmo textos já publicados, né? Porque o texto é um processo de construção sempre inacabado. E é por essa mesma razão que todo texto precisa ser revisado, seja ele escrito por um doutor, por um autor renomado, o outro vê melhor. A revisão ela tem esse caráter, mas é importante lembrar para você que esse caráter ele se refere a um determinado período de tempo. Pessoal, um abraço a todos. Eu vou deixar aqui os meus contatos, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu tenho vários artigos sobre revisão, vocês também podem me perguntar antes de contratar o meu serviço. Estou à disposição. Tchau, tchau.